Os Estados Unidos mal se recuperaram daquela tragédia que aconteceu algumas semanas em Las Vegas, quando um maluco pegou várias armas, um arsenal, levou para o 32º andar de um hotel lá em Las Vegas, alterou um desses rifles para atirar de modo automático e aí fuzilou o público que estava lá embaixo assistindo um show de música country. Mais de 50 pessoas foram mortas, várias ficaram feridas e foi o maior desses mass shootings, que são esses eventos em que alguém pega uma arma e atira contra pessoas inocentes. Então, eles mal superaram isso, acabou de acontecer, ainda está fresquinho na memória nacional e já aconteceu mais uma desgraça dessa. E mais uma vez as pessoas estão discutindo sobre a questão do direito de andar armado. E eu peço a vocês, como eu tento fazer em quase todos esses vídeos em que eu debato esses acontecimentos nos Estados Unidos, que a gente não faça comparação com o movimento do armamentismo civil, o direito do armamento civil no Brasil. A questão brasileira tem mais a ver com pragmatismo, tem mais a ver com defesa pessoal contra a bandidagem, enquanto nos Estados Unidos é uma questão constitucional. Eles têm o direito de andar armados, está na Constituição, porque isso representa muito da identidade, da soberania nacional. Eles tinham acabado de vencer uma guerra revolucionária contra a metrópole que os controlava, que era a Inglaterra, né, em 1776. Então, quando os Founding Fathers, que foram os primeiros líderes ali daquele país que estava emergendo das cinzas de uma guerra, quando eles escreveram a Constituição e as emendas constitucionais, eles acharam que era muito importante que o povo pudesse ter armas para que aquilo que acabou de acontecer, caso fosse necessário acontecer de novo, o povo teria as ferramentas para fazer isso. Isso é muito diferente do contexto de armamento civil no Brasil, onde, como eu falei, é uma questão mais pragmática da defesa pessoal contra bandidos. Nos Estados Unidos é mais a questão do povo poder vigiar, digamos assim, os seus governantes para que eles não se tornem tiranos. Aquela questão de quem vigia os vigilantes, né, como a gente viu no quadrinho clássico do Alan Moore, Watchmen. É bem esse contexto sociocultural. Então, meu ponto é o seguinte, não vamos comparar com a questão de armamento no Brasil, a questão dos assassinatos no Brasil, porque não tem nada a ver, tá? Então, como eu estava falando, eu estou aqui na página da CNN, a manchete diz, pelo menos 20 pessoas mortas num tiroteio numa igreja no Texas. E no passado eu me referi a esses massacres, na verdade, como tiroteio, e algumas pessoas me corrigiram, porque tiroteio, aparentemente, se você for ver a semântica do termo, significa um tiroteio, quando alguém está atirando e as outras pessoas estão atirando de volta, tipo numa guerra de morro na favela. Então, isso aqui está mais para um massacre do que um tiroteio, né? Então, isso aconteceu na cidade de Sutherland Springs, que é uma cidade minúscula de mais ou menos 400 habitantes. E eu tô com ela aqui aberta no Google Maps, então é realmente um pequeno vilarejo. Para você ter uma noção de quão pequeno isso aqui é. É uma vila, cara, é uma vila, não é nem uma cidade, realmente. E eu me identifico muito com essa questão, esse contexto cultural do interior norte-americano, porque quando eu fiz o meu estágio de paramedicina, eu sou formado como paramédico, aqui no Canadá, eu fiz estágio numa cidade muito pequena também, de interior, fica a mais de 1 hora de distância da capital da minha cidade, da minha província, que fica a 3 horas de onde eu moro. Tá aqui no mapa, se chama Mayerthorpe. Como você pode ver, ela é bem pequena, mas ela é quase Nova York comparada com a cidadezinha lá onde aconteceu essa tragédia, né? Eu não sei nem se tem, deixa eu ver se tem Street View aqui, eu vou botar aqui. Olha só, é um interiorzão, cara, é um vilarejo, não tem nada lá, entendeu? Então, isso faz com que essa tragédia pareça... É até mórbido pensar assim, mas eu penso assim, quando acontece uma tragédia dessas num grande centro populacional, numa cidade de 3, 4 milhões de pessoas, isso até dilui um pouco a tragédia, porque quando a cidade é muito grande, você talvez não conheça ninguém que se envolveu na tragédia, você talvez não conheça ninguém que conhece alguém que estava envolvido na tragédia. Mas numa cidade tão pequena, mano, eu tenho quase certeza que, tipo, 90% da cidade conhecia todo mundo que morreu nesse negócio. Como eu falei, a CNN tá reportando no momento 20 pessoas mortas, pelo menos 20 pessoas, mas outras fontes estão falando até de 27 pessoas mortas, né? Então é muito triste. Isso aconteceu numa igrejinha pequena e o Cardoso no Twitter, ele mencionou aqui, eu fui lá dar uma olhada, a igreja tem uma página no YouTube onde eles fazem upload dos sermões e tal. E tem aqui vários vídeos. E é uma igrejazinha pequenininha, entendeu? Humilde. E isso me lembra demais a minha infância. Como eu já mencionei aqui, eu sou de família protestante, família evangélica, né? Muitas pessoas da minha família não são mais, mas é muito parte do meu histórico. E o meu pai era pastor de uma igrejinha pequena da periferia de Fortaleza. Eu morava num bairro chamado Conjunto Ceará, e quem
quem é de Fortaleza, é realmente uma periferia bem humilde de Fortaleza. E o meu pai, como eu falei, ele pastoreava uma igrejinha assim. E você vê nos thumbnails que, tipo, os bancos, a maioria é vazio, porque, tipo, a igreja é até grande demais pra quão pequena a cidade é. Não tem nem crente suficiente pra ir na igreja lá. E mais do que isso, eu tava vendo os vídeos, tem um vídeo aqui que eu me identifiquei mais ainda, esse vídeo aqui, eu vou voltar aqui um pouco. Nesse vídeo a gente vê o que eles chamam de, pelo menos na nossa denominação, a gente chamava de confraternização, que o Ministério de Louvor, né, que é o nome da banda da igreja, eles estão cantando lá músicas e tal, e aí o pessoal vai lá e eles são, como é que se diz, incentivados a ir abraçar os outros fiéis, né, os outros membros da igreja, e apertar a mão, e, né, e é isso aí. Então, vendo esse tipo de coisa, a igrejinha pequenininha, e o pessoal lá conversando, se abraçando e tal, isso me lembra demais a minha infância, então isso me deixa ainda mais triste em relação a essa tragédia, porque eu consigo me colocar na situação do cara que tá lá na sua igrejinha e tal, no domingo, de boa, não tá fazendo mal a ninguém, né, com sua família, seus irmãos de fé, digamos assim, que é o termo que eles usam, e aí vem um maluco, desgraçado, e metralha todo mundo sem motivo algum. E a propósito, o cara foi morto, não é ainda claro se ele foi morto pela polícia no tiroteio ou se ele tirou a própria vida. O sujeito se chama Devin Patrick Kelly, que era um rapaz de 20 e tantos anos, com um histórico militar. Possivelmente ele tem histórico militar. Ele era cadete ou recruta de algum dos ramos militares dos Estados Unidos, talvez a Marinha, talvez a Aeronáutica, talvez o Exército. Ainda não é sabido com exatidão como a parada acabou de acontecer. Muitas dessas informações ainda estão desencontradas. A gente vai descobrir mais coisas sobre esse sujeito nos próximos dias, provavelmente. Muitas pessoas estavam falando no Twitter que podia ser talvez terrorismo, porque tá todo mundo no estado de alerta, aquele medo, aquela... Eu diria que o que está acontecendo hoje em relação ao terrorismo é análogo ao que aconteceu nos anos 40, 50, 60 em relação à Guerra Fria. O medo, o pavor da Guerra Fria, os soviéticos, as bombas, vão jogar bomba nuclear, vamos ser invadidos, era um medo muito presente naquela época nos Estados Unidos. Foi justamente nessa época que a ficção científica ela teve um boom de popularidade. Teve muitas obras clássicas de ficção científica justamente nesse período, porque a ficção científica brincava muito com essa questão da paranoia do que é estranho, do que vem de fora. E eles transportavam isso para o cenário de ficção, então eram alienígenas, eram invasores alienígenas, mas era muito inspirado nessa ideia do comunismo que está aí, eles vão chegar e vão invadir e vão dominar as pessoas, né? Então é isso. Eu falei desde o começo que eu não achava que isso era terrorismo. Primeiro porque para um terrorista é um pouco mais difícil obter armas do que é para o cidadão americano. E até porque uma cidade tão pequena assim não faz muito sentido ser atacado por um terrorista. Esses terroristas eles querem causar medo ao máximo número de pessoas possível, então eles vão para grandes centros populacionais, grandes cidades. Então eu falei pro pessoal no Twitter, eu não acho que isso é terrorismo nem nada. E no final das contas, realmente, pelo menos não é terrorismo islâmico, que é o que se imagina quando se ouve. Olha, deu merda nos Estados Unidos, explodiu alguma coisa, alguém meteu bala na galera, a pessoa já pensa que é terrorismo islâmico, não foi o caso dessa vez. Então, eu fico me perguntando, qual seria a solução para isso? Porque realmente impedir o americano de portar armas é um anátema, é uma blasfêmia legal e cultural, porque aquilo está muito embutido na Constituição, no documento que diz aqui, ó, nós somos um país, nós somos um povo que se une debaixo dessas regras aqui, essas são as nossas leis. Então você tirar isso, tirar um direito dos caras é praticamente impossível. Tem a questão da saúde pública, né, que nos Estados Unidos não existe saúde pública como a gente conhece, né? O Obama, o seu legado que ele queria que fosse, era o sistema de saúde público gratuito, acessível a qualquer pessoa, né, que era o Obamacare, que era o nome coloquial, o nome real da parada, da proposta, era ACA, Affordable Care Act, né, a lei da saúde acessível, da saúde que você pode pagar. E tem uma discussão muito grande sobre isso, essa questão de quanto disso é proporcionado pelo acesso fácil a armas e quanto disso é por causa da questão da saúde pública, que não localiza, não identifica essas pessoas que precisam de ajuda, né? Então, eu pergunto a vocês, o que você acha que vai ser o futuro disso? Se a gente continuar vendo esse tipo de coisa, você acha que é possível que se altere, que a consciência popular americana mude tanto que eles decidam abrir mão desse jeito, ou você acha que isso nunca vai mudar? Eu estou muito curioso para saber. E como eu falei no começo, vamos tentar abstrair da questão do armamento civil no Brasil. É outra questão, é uma questão mais pragmática, tem a ver com defesa pessoal contra a bandidagem, que existe num nível muito superior ao que existe nos Estados Unidos. Então vamos tentar desassociar as coisas. Eu sei que é difícil, mas uma não tem nada a ver com a outra. Então vamos tentar manter a objetividade nessa discussão. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Tem vídeo aqui quase todo dia, em alguns dias
mais vídeos do que de costume quando eu tô ou tô em casa sem fazer nada. É meu aniversário hoje, então não fui trabalhar. É isso aí. Deixa o joinha, se inscreve no canal se você é novo por aqui. E eu quero ouvir um feedback de vocês sobre esse novo formato de vídeo que eu tenho feito. Eu não tô usando a minha câmera principal, que é essa 70D trambolho do caralho. Tem uma imagem sensacional, o microfone é muito bom, mas ele é um trambolhão, entendeu? Eu tenho que setar aqui as luzes, trocar a lente, ligar o microfone, às vezes acontece de você esquecer, a bateria do microfone acabou. Transferir a filmagem para o computador, que é uma filmagem grande, né, dá 3, 4 GB de filmagem, às vezes tem que esperar transferir, aí tem que apagar o cartão para as próximas, bota de volta na câmera, nesse tira e sai cartão da câmera e acaba quebrando o cartão, a bateria às vezes está acabando no meio da filmagem, é aquela coisa, tem que lembrar de apagar o arquivo no computador depois para liberar espaço, às vezes não tem espaço para transferir o vídeo tão grande. Eu estou fazendo esses vídeos com a câmera aqui, usando o OBS, que é um aplicativo de transmissão de lives, na verdade, usando a minha webcam e tal, microfone aqui que eu uso para gravar podcast, com a imagem na tela dos artigos e das informações relevantes, porque tem sido mais eficiente para gravar vídeo dessa forma. Eu não sei se vocês estão gostando desse formato, então por favor, me digam se você acha que isso aqui bate com o canal ou se é melhor voltar ao sistema anterior. Eu quero deixar bem claro que o canal não vai ser só vídeo assim, eu vou continuar fazendo vídeo com outra câmera, de vez em quando eu achar que vale a pena. Vídeos fora de casa, obviamente, não vão ser nesse formato, mas eu quero ouvir a sua opinião sobre esse formato de vídeo aqui com o qual eu estou experimentando atualmente. Então é isso, gente, vou ficando por aqui e até a próxima.